Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje a gente vai finalizar o nosso trava-porta ratinho esgoelado. A gente finalizou a última aula fazendo os dedinhos dele e é por eles que a gente vai começar. Eu vou pegar um dos dedinhos qualquer, vou introduzir a minha agulha bem no meio. E aqui eu vou prender o meu fio lilás. Eu prefiro dar um nó nesses casos para ter certeza que vai ficar bem preso, tá? Porque não tem muito como esconder fio aqui nesses dedinhos. Agora eu vou subir 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pegar o corpo do meu rato e aqui, ó, da ponta onde a gente finalizou, eu vou contar 1, 2, na terceira carreira. Na parte de cima da terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo para prender a minha perninha aqui e mais um ponto baixíssimo na parte de baixo da carreira, tá? Agora eu vou voltar fazendo ponto baixo na minha perninha até que eu chegue lá na parte dos dedinhos, tá? Da mãozinha dele. Cheguei aqui no dedinho, eu introduzo no meio da onde eu saí, tá? E faço um ponto baixíssimo. Corto meu fio. Vou dar um nozinho com a ponta que eu deixei no início. Um só, tá, gente? Pra não ficar saliente. E aqui sim eu vou esconder o fio lilás por entre essa patinha, tá? A parte de esconder fio, quem já acompanha aqui sabe que eu nunca faço com vocês, tá? E aí eu vou repetir esse processo do outro lado do corpinho. As patinhas traseiras, eu prendi a linha da mesma forma, só que eu fiz 12 correntes. E aonde eu vou prender? Vou lá pegar o corpinho do meu rato e vou contar aqui do anel mágico, ó, onde a gente iniciou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a sexta e a sétima carreira, aí a gente olha visualmente que fique direitinha a pata dele, né? Mais ou menos no meio aqui, ó, na reta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E prendo aqui a minha patinha. Com ponto baixíssimo. E aí, vou fazer a mesma coisa. Vou voltar trabalhando ponto baixo para cada uma das correntinhas. E vou fazer o mesmo processo do outro lado. Agora é a hora de costurar a cabeça do nosso rato. E a única coisa que a gente precisa cuidar é a parte onde a gente concentrou os aumentos, que eles precisam ficar para cima. Então, vou cuidar essa parte do aumento, posicionar a cabeça e usar o fio que eu deixei no corpo para costurar. Eu vou usar só uma carreira do corpo, bem na da ponta mesmo, para costurar. Então, eu vou só posicionar, costurar aqui e volto com vocês, tá? Costurada, então, a cabeça do ratinho, eu vou posicionar ele virado para cima. Eu vou fazer a cauda, que o processo é praticamente o mesmo das patinhas, só que eu fiz com barbante rosa e eu vou fazer 25 correntes. Aí, depois que eu fizer as 25 correntes, vou posicionar ele em pé. Vou vir aqui no anel mágico, onde a gente começou o corpo, lá embaixo, ó, que estão as patinhas de trás. Vou contar 1, 2, na terceira carreirinha, bem na reta do meu anel mágico, eu vou prender com ponto baixo. Ó, eu consegui fazer com ponto baixíssimo aqui, gente. Mas ponto baixo ou ponto baixíssimo, tanto faz. E vou voltar fazendo ponto baixíssimo até o final, onde eu vou cortar o meu fio. Exatamente como a gente fez nas patinhas, tá? Terminei aqui a cola dele. As orelhas eu posicionei bem no meio da cabeça visualmente. Aí eu posicionei uma, prendi
E caminhei na reta para posicionar a segunda, tá? Então, as orelhinhas é só prender na lateral da cabeça. Agora eu vou pegar o barbante rosa, que a gente fez a cola dele e a parte interna das orelhas. Vou vir aqui bem no meio do focinho dele. Vou entrar com o fio em outro lugar. E aí, gente, eu vou preencher com o fio. Deixem um pedaço aqui, ó, pra gente atar depois. Eu vou preencher abraçando 2 carreiras com esse fio. Exatamente como a gente faz nariz de boneca de amigurumi, só que nariz normalmente a gente faz de lado, tá? Eu vou fazer em pé esse focinho dele aqui. E aí eu vou passar várias vezes, vou caminhar um pouco pros pontos do lado para preencher bem. E é só isso que a gente vai fazer. Preenchi bem, caminhei com o fio para onde eu saí, eu dou um nozinho na ponta que ficou e na ponta que sobrou. Caminho um pouco com esse fio para esconder esse nó. Já posso cortar. Nosso focinho tá finalizado. Agora a gente precisa costurar os olhinhos. A gente vai posicioná-los aqui, ó, bem na parte que dobra pro aumento. E vamos costurá-los. Como a gente tá fazendo com barbante, que é o material mais duro, não tem necessidade de colocar enchimento, tá? Então, é só costurar mesmo. Gente, eu quero pedir desculpa pra vocês, porque eu achei que ia precisar dos 2 dentes, mas vai ficar muito longo pro focinho dele. Então, a gente vai usar só uma das pecinhas que a gente fez, tá? A gente vai posicionar o dente 1, 2 carreiras depois do focinho. E aqui a gente vai costurar ele. Agora a língua dele, que representa mais ainda o esgoelado, né? Eu vou vir aqui, ó, no fim do olho e na lateral, tá, gente? Qualquer uma das laterais, tanto faz. Ó, se vocês quiserem prender nessa lateral aqui também dá. Eu vou prender nessa aqui, ó. Vou vir na reta do fim do meu olho e vou costurar que na lateral aqui, que ela apareça, tá? Agora eu vou pegar um fio preto, eu não peguei barbante. Eu peguei um pedacinho de lã que eu tenho aqui, porque o barbante ia ficar muito saliente. E a boca eu vou entrar em qualquer lugar, vou sair antes da língua, deixo um fio aqui. Ó, vou caminhar uma carreira pra baixo pra ficar bem justinho com a língua. E vou passar pela língua, pela carreira de cima ali, ó. Já vou empurrar esse fio vermelho. E vou voltar aqui, onde eu iniciei ela. E aí, vou passar mais uma vez pra engrossar um pouquinho. Ó, representa a boca dele. Venho onde eu iniciei, dou um nó. Escondo. E posso cortar. Quando fica aparecendo assim um pouquinho, a gente empurra com a agulha da tapeceira, que ele vai sumir, ó. Eu não tô conseguindo mostrar todo ele pra vocês e a câmera tá desfocando, mas tá ficando super legal. Agora, esse fio que sobrou aqui, eu vou fazer o detalhe do dente. Vou entrar aqui em qualquer ponto
na parte de trás do dente e sair bem na pontinha embaixo, ó. E aí, vou atravessar esse dente. Pra fazer a divisória de um dente pro outro. Vou pegar os dois fios, puxar bastante pra dividir mesmo esse dente, tá? E aí, dou um nó. Você já sabe, dou um nó, caminho com esse fio e corto. Agora, a gente precisa fazer o bigode dele. Então, eu vou atravessar aqui bem na ponta do focinho com esse fio que sobrou aqui na agulha, deixando um pedaço pequenininho. Vou cortar. Vou pular uma carreira e na próxima vou repetir. Aí, aqui, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar um pouquinho de cola na pontinha, onde entra e onde sai o fio aqui, ó. Um pinguinho de cola aqui e um aqui. Que aí não vai rebentar, não vai sair, né, gente? Porque isso aqui vai ficar numa porta. Vai ser movido pra lá e pra cá, vai ser lavado. Então, ele não pode ficar simplesmente solto assim. E vou fazer mais um. Eu ia fazer só 2. Mas acho que vai ficar legal, 3. Ó, aí eu vou cortar um pouquinho pra deixar menorzinho. Até porque mesmo a cola vai fazer com que ele não saia, com que ele não escape. Mas é um fio solto aqui, né, gente? Se a gente deixa muito grande, ele vai ficar caído pra baixo. E agora sim tá pronto o nosso ratinho. Eu vou deixar um videozinho rodando aqui no final dele, na porta, pra vocês conseguirem ver como realmente ficou. Porque aqui na mesa, filmando, eu não consigo mostrar ele inteiro, ó, pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês amanhã aqui no canal.